Vamos lá? A paz do Senhor. Vamos de atributos de Deus. Ainda seguindo a nossa matéria, que a gente está falando sobre teologia sistemática. E a gente vai falar o quê? Sistemática de organizada, né? Deus, logia, estudo. A gente vai fazer um estudo mais organizado sobre Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, a gente ainda está voltado para Deus. Semana passada, não. A aula passada, né, que foi, na verdade, projetada desde sexta-feira. E foi, olha, as coisas de Deus é muito difícil. Às vezes foi uma luta para a gente conseguir transmitir para vocês. Não conseguimos compactar. Compactar que fala, né? Reduzir. Não conseguimos enviar, nem cortar o vídeo. E com muito custo a gente teve uma técnica aí e deu certo. E a gente falou um pouquinho na aula passada sobre a existência de Deus, a afirmada e aprovada. Nós não precisamos provar nada para ninguém, porque nem a Bíblia tenta isso. A gente falou sobre a aprovada, que são o que as pessoas pensam a respeito de Deus. A gente falou aqui sobre quem segue o argumento cosmológico, né, que acredita nos planetas, nas galáxias. A gente falou de argumento histórico e blá, blá, blá. Falamos sobre os ateus, sobre os gnósticos, sobre os politeístas, os panteístas, que para eles tudo é Deus, e enfim. Esse foi um resuminho básico da nossa aula passada. E agora a gente vai continuar falando de Deus. Só que a gente vai falar sobre os atributos de Deus. O que é atributo? É qualidade. As qualidades que Deus tem. Deus tem 3 qualidades distintas em relação. A primeira qualidade de Deus é a natureza íntima de Deus, que é a qualidade de Deus com relação a Ele mesmo em si. O que Deus é em relação a Ele mesmo. Então, a primeira é a natureza íntima. A segunda é a qualidade de Deus para com o universo, o espaço, tudo que nele há. E a terceira é a qualidade dele com relação a gente, nós, as suas criaturas. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, atributo é qualidade, a gente já falou. E vamos falar sobre a primeira qualidade de Deus, que é a natureza íntima de Deus, ou o atributo pessoal de Deus. A gente vai falar aqui, cadê minha colinha? Deixa eu achar minha cola. Aqui. Atributo pessoal de Deus, né? Então a gente vai falar aqui de 3 coisas. São os atributos de Deus com relação a Ele mesmo. O primeiro é que Deus ele é espírito, tá? É uma qualidade com relação a Ele mesmo. Ele não tem uma forma corpórea igual a gente. Ele é espírito. Ao contrário do que muitas pessoas creem, que ele é uma energia, que ele é força, e ele é isso, e ele é aquilo. O panteísta mesmo acredita que ele é a árvore, né? Porque Deus está na árvore, a árvore é Deus. Lembra que a gente conversou na aula passada? Deus está na árvore, a árvore é Deus. Deus está não sei aonde. Lembra disso da nossa conversa? Então, diferente dessas pessoas, nós cristãos, nós cremos que ele é espírito. Em João, no capítulo de número 4, versículo 24, vai dizer que Deus é espírito e ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Aí você vai me perguntar, beleza, Rose, Deus ele é espírito? Sim, mas e a teofania? E as aparições de Deus? Por exemplo, a Abraão, por exemplo, a Moisés, por exemplo, em visões para Daniel, para Isaías e tantos outros profetas, né? Essa teofania não é nada mais nada menos do que manifestação de Deus, Deus se manifestando na terra. Aí você vai me perguntar, Rose, mas se ele é espírito, ele não tem uma forma corpórea, como que ele que se apresentou para essas pessoas? De que maneira ele se apresentou? A crença, né, que nós temos, que a maior parte dos teólogos concordam, é que Deus enviou o seu anjo. O anjo do Senhor, ele veio, né, em nome do Senhor,
para fazer algo, para atuar algo em favor dos grandes homens da Bíblia. É o que nós cremos. E mesmo que o próprio Deus ele venha ter, né, tenha ocorrido a teofania, não foi da maneira que a gente pensa, não foi como nós humanos. Vamos lá para Moisés, vamos lá na história de Moisés. Diz que Moisés era o camarada que ele subia no monte e falava face a face com Deus. A Bíblia não fala isso? Face a face. Diz que o rostinho dele brilhava quando ele descia do Sinai, porque ele tinha acabado de falar com Deus. Só que certa feita, Deus disse para Moisés assim: olha, passa, tu não olha para que tu não venha morrer, porque ninguém jamais me viu, e se tu me ver, tu vai morrer. Em dado momento, Deus vai falar isso para ele. Ou seja, eu acredito que o que o Moisés via era algo tipo iluminado, ou um ser com um roupão brilhoso, mas nunca Deus propriamente dito. Isso Rose, é a minha crença. Então eu creio que a teofania ela acontecia não corpórea, igual a gente, mas normalmente como anjo, né, porque eram os enviados de Deus, os representantes de Deus, né? Por exemplo, quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, né, ele fala sobre o anjo Gabriel, mas em alguns momentos só é dito como anjo do Senhor. Pode ser o Senhor, o próprio Deus? Pode ser uma cristofania, pode ser Jesus ali? Pode, tem várias linhas teológicas, mas isso é um assunto para a gente conversar um pouquinho depois. A gente não pode fugir da nossa aula, que são as qualidades de Deus. Então, a primeira qualidade de Deus em relação a Ele mesmo é que Ele é espírito e Ele quer ser adorado assim, em espírito e em verdade. Segundo, Deus é infinito. O que significa isso? Deus não tem barreira. Deus nada. É o mesmo Deus que está aqui e está no Japão, né? Deus ele está em todos os lugares. Ele não tem limite. Dizer que Deus é infinito é dizer que ele está em qualquer canto, né? Em qualquer lugar que nós vamos. Se a gente for à Lua, né? Deus vai estar lá, Deus está em todos os lugares, Ele é infinito. Então essa é uma qualidade que é só dele, é pessoal a Ele. E a terceira é que Ele é o único Deus. Aí vem um probleminha, né? A gente afirmar que o nosso Deus é o único Deus. Onde a gente vai encontrar isso? Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é o único Deus. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou dizendo que ele é o único Deus. A palavra do Senhor, que é a revelação dele, a boca dele aqui na terra, diz que ele é o único Deus. Ouve, ó Israel, Jeová é o único Deus. Então ali a gente vai ter ali uma problemática para a gente explicar essa história da trindade ou da triunidade. Aliás, as duas linhas estão corretas, seja trindade ou triunidade. Trindade veio de Tertuliano. Tertuliano ele era um poeta, um escritor, e ele morava, se eu não me engano, acho que em Cartago, né, que era uma cidade de Roma, e Tertuliano, ele foi o primeiro a usar esse termo trindade. Então, trindade e triunidade, basicamente, a diferença de um para o outro é: trindade diz respeito à manifestação Pai, Filho e Espírito Santo. Triunidade diz respeito à existência de Pai, Filho e Espírito Santo. Os dois se casam, os dois os dois termos não tem como diferenciar. Talvez se eu fosse ministrar uma palavra, eu falaria sobre trindade, que eu acho mais fácil eu falar sobre a trindade do que a triunidade. Porque para mim dá no mesmo. Porque se eu estou dizendo que há uma existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou dizendo que há uma manifestação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos dessa manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, a gente vai ver isso em Gênesis, no primeiro capítulo, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Na Torre de Babel diz: vamos lá e confundamos a língua deles, ou seja, era mais de um, né? Era mais do que uma divindade, né? O próprio batismo de Jesus comprova,
né? A gente vai ver ali a divindade presente, né? Talvez se eu perguntasse isso na provinha que eu vou elaborar, em qual evento bíblico a gente comprova a existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? O batismo de Jesus. Não é isso? Jesus está na água para ser batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea, né, assumindo ali como pomba, e ouve-se uma voz do céu. Ora, se o Espírito Santo já está sobre a cabeça do mestre como pomba, ele está na água e ouve-se uma voz dizendo: Este é meu filho amado em quem me comprazo, é a maior prova da trindade ou da triunidade, ou seja, que Deus é um único Deus, mas que possui três atuações diferentes. Eu vi esses dias um vídeo muito inteligente, interessante, que falava assim, para poder ficar bem fechadinho a história da trindade. É como você pegar uma água, você não está bem da barriga. E aí você vai pegar a água, você quer soro. Você precisa de um copo de vidro. Você vai colocar a água, você vai colocar uma quantidade de sal e uma quantidade de açúcar. Ora, o açúcar, ele é feito para outra coisa, ele tem uma propriedade, ele atua de uma forma diferente, né? Você faz caldinha de pudim com açúcar, você adoça o seu café, você dora a carne assada, né? Tem gente que gosta de dourar a carne assada, né? Com açúcar, né? O sal é feito para poder salgar, tanto que nós somos o sal da terra, né? E a Bíblia diz que se nós formos insípidos, ou seja, se formos um sal sem sabor, de que adianta a gente? Para que a gente serve se a gente não tiver sabor? E foi muito inteligente essa comparação. Foi feito um soro. E ali tinha água, sal e açúcar. O copo de vidro representa a divindade. E cada um desses três itens colocados representa Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estão dentro da divindade, mas atuam de uma forma diferente. A água que mata a minha sede, o sal que salga, o açúcar que adoça, a gente junta os três componentes e ele faz o soro que alivia a minha dor estomacal, que é receitado para tantos outros problemas que a gente tem, né? O soro que alimenta quando a gente não consegue, né, ingerir nada. Então é mais fácil a gente entender a Trindade dessa forma. Rose está falando que Deus, ele é o único Deus, mas como ele é único, se você está falando que ele é único, mas existe a Trindade, ele é o único Deus como divindade, mas ele é uma divindade, ele é um copo de vidro composto por três componentes diferentes. E o que eles fazem? Deus Pai é aquele que é o dono da criação, é o que cria, né? Tem uma outra explicação aqui, deixa eu ver se eu encontro, diz que Deus Pai, não encontrei, mas tem uma outra também, Deus Pai, ele forma tudo, né? Ele cria, ele forma. Jesus, ele é o que redime, é o que morreu pelos meus pecados. E o Espírito Santo é o que me guia, é o que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, ok? Então, a gente vai encerrar aqui esse vídeo para eu fazer um outro para não ficar tão longo, para a gente poder transmitir de uma forma que vocês entendam e de uma forma também que não fique muito extenso e dificulte eu passar para vocês essa aula. Tá? Então a gente está aprendendo nessa aula os atributos de Deus, que é o mesmo que as qualidades dele em relação a ele mesmo. A gente aprendeu três coisas, que em relação a ele mesmo ele é espírito, e um espírito não em forma corpórea. A gente falou um pouquinho sobre teofania. A gente aprendeu a segunda qualidade de Deus, que ele é infinito. Para ele não tem barreiras. O mesmo Deus que está lá em Paris está aqui no Rio de Janeiro. E a gente aprendeu que ele é o único Deus. Mas um único Deus como divindade, composto por Pai, Filho e Espírito Santo, que é os componentes dentro do copo de vidro. Lembra dessa comparação que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Tchau, tchau. Já volto para seguir mais uma qualidade de Deus.